Primeira-dama Michele Bolsonaro participa de um evento com lideranças do PL em Cuiabá, no Mato Grosso. Vamos conversar com o Bruno Pinheiro, porque ele está lá e tem mais detalhes. Oi, Bruno. Aliás, ele está ao lado, inclusive, do senador Wellington, é isso? Bruno, seja bem-vindo. Boa tarde. Olá, Piotr, que bom falar contigo. Ótima semana quem nos acompanha. Um evento aqui no estado de Mato Grosso com Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama. E essa é uma segunda agenda, na verdade. Ela esteve em São Paulo em um evento e agora aqui no estado de Mato Grosso. Expectativa de cerca de 2.000 pessoas. A gente relembra rapidamente que lá naquele lançamento de uma campanha de Bolsonaro foi justamente o surgimento de Michele como uma influenciadora, como também ali uma referência, uma representante dentro da legenda ao lado de Valdemar Costa Neto e também de Jair Bolsonaro. E agora ela já começa com essas agendas em diversos estados. Hoje, na parte da manhã, eu cheguei a conversar com Michele Bolsonaro no aeroporto aqui de Cuiabá. Vamos ver o que ela respondeu à Jovem Pan. É o que dá força, é o que nos motiva, é o combustível. Receber tanto carinho, tanto amor, tanto respeito. E eu estou aqui para poder somar com elas. Agora, rapidamente, eu ouço agora o senador Wellington Fagundes. Muito obrigado em falar ao vivo com a Jovem Pan. O estado de Mato Grosso é um estado que acabou repassando um número de votos muito alto ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, tanto no segundo turno, nas eleições e agora a vinda de Michele. A gente começa a ver a vinda de Michele como uma certa herdeira, uma herança de Bolsonaro no cenário eleitoral, senador? Eu acho mais do que isso. Ela soma a todo o trabalho feito pelo presidente Bolsonaro como presidente da República, como uma primeira-dama atuante e agora como presidente do PL Mulher do Brasil. Fazer com que o PL possa ser, principalmente nas eleições municipais, que é a eleição mais importante de prefeitos e vereadores, um partido forte em todo o Brasil. E em Mato Grosso, a força do Bolsonaro é muito grande, tanto é que ele evoluiu no primeiro turno de 59% para 65,8% dos votos. Ou seja, o Mato Grossense confirmou no segundo turno que queria Bolsonaro como presidente. E a Michele faz esse trabalho para fortalecer o PL Mulher no Brasil inteiro e aqui em Mato Grosso especialmente. Piotr, nosso entrevistado, o senador Wellington está te ouvindo aí do estúdio. Senador, boa tarde, seja bem-vindo. Adalberto Piotr aqui do estúdio da Jovem Pan em São Paulo. Meu questionamento para o senhor, a gente percebe obviamente toda essa exposição maior de Michele Bolsonaro dentro dessa agenda pública, mas há toda uma preocupação em relação a questões jurídicas envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, da possível inelegibilidade dele, ou seja, de processos que podem torná-lo inelegível. O senhor acha que pode haver alguma reviravolta disso ou há um comportamento da justiça agora que pode levar justamente a tornar o ex-presidente inelegível, o que mudaria completamente a possibilidade dele, ou impediria, inclusive, dele se candidatar na próxima eleição presidencial? Nós acreditamos que o presidente Bolsonaro estará como nosso candidato a presidente da República nas próximas eleições. O PL tem certeza que o presidente Bolsonaro fez uma revolução em termos de participação popular, dando voz e vez a todos. Por isso eu acredito que a Justiça Eleitoral não vai impedir com que uma figura popular tão forte, expressiva em todo o Brasil, deixe de disputar as eleições. Nós acreditamos muito na força do presidente Bolsonaro e que também a justiça vai estar de acordo com o pensamento da grande população brasileira, que é eleições abertas, livres, com a participação de todos. O Bruno, posso fazer mais uma pergunta ao senador? Ele está nos ouvindo, né? Senador, mas o senhor acredita que há casos, por exemplo, de perseguição à política dentro do judiciário? Porque se a gente olhar para a realidade recente, o ex-presidente Lula estava preso, houve um entendimento que chamou a atenção de juristas no Brasil inteiro, de torná-lo elegível novamente, zerando todos os processos, aí ele saiu da lei da ficha limpa, se candidatou, se elegeu presidente. Agora a gente vê exatamente o movimento contrário de perseguição, ou que pode sugerir essa perseguição. O senhor acha que a justiça vai ter exatamente a Constituição debaixo do braço ou qualquer outra coisa pode influenciar nesse processo? Olha, nós temos que acreditar numa justiça independente,
uma justiça que realmente procure fazer justiça. E nós do PL, como o maior partido no Congresso Nacional, não estamos procurando prejudicar o atual governo. Muito pelo contrário, nós estamos procurando votar as matérias importantes para ajudar, inclusive com uma posição de construção, alertando o governo naquilo que está errado. Por exemplo, ontem, fazer a gastança, promover a gastança, não é isso que o Brasil quer. Nós queremos uma reforma tributária que traga, principalmente, a simplificação, como sempre nós queremos. Um Brasil com mais oportunidade de emprego, com mais oportunidade de geração de oportunidades. E a eleição é a melhor forma também da justiça poder permitir com que aqueles que têm liderança disputem o processo eleitoral de forma tranquila. Então, eu prefiro acreditar que a justiça vai realmente estar de acordo com o que preceitua a democracia, a participação de todos. E lá, Piotr, só para a gente finalizar rapidamente, lá em 26, a eleição, a condução estará nas mãos de um dos ministros indicado de Bolsonaro, né? Pois é, já temos... Mas eu acredito que isso não será uma decisão pessoal. O colegiado é soberano. O colegiado tem que pensar sempre maior. Então, hoje o presidente Bolsonaro está em São Paulo, lá com o governador Tarcísio, onde a população em massa está na rua, procurando apoiar e mostrando a força do bolsonarismo, a força de um presidente que atuou junto com a população. Então, eu acredito muito que teremos a presença do presidente Bolsonaro nas próximas eleições para presidente. Claro, antes disso temos as eleições municipais e vamos trabalhar o partido para fortalecimento e enraizamento do PL. Sim. Mas, claro, com os partidos também que compõem o centro-direita no Brasil. Ótimo, ok. Então, muito obrigado. Uma entrevista ao vivo direto do estado de Mato Grosso, aqui de Cuiabá. Ao meu lado, o senador Wellington Fagundes. Eu volto com você no estúdio. Adalberto Piotr. Senador Wellington Fagundes, muito obrigado. Bruno, obrigado mais uma vez pela gentileza de nos atenderem aqui no Prós e Contras. Eu só fiz menção à questão eleitoral e, obviamente, de comportamentos da justiça, porque exatamente esse é o assunto de bastidores da política. E aí, claro, você tem que levar os fatos em conta. Nós tivemos uma eleição ano passado que a presença do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva só foi possível porque o Supremo Tribunal Federal fez uma revisão do seu entendimento em relação ao julgamento da Lava Jato. Os processos foram levados a zero, não foi inocentado, simplesmente foram anuladas as sentenças e o processo voltou a estaca zero. Como voltou a estaca zero? Aquela condenação em segunda instância pela lei da ficha limpa, que proibia o Lula de ser candidato, obviamente caiu por terra, ele foi candidato, bom, e tudo o que você viu aconteceu. Agora a gente está vendo, por exemplo, decisões que também estão sendo questionadas por vários juristas em relação à decisão do TSE sobre Deltan Dallagnol, agora esse processo em relação a Rogério Marinho, enfim, essas coisas todas é que estão chamando a atenção para saber se nós estamos falando de Constituição, da rigidez da lei, ou se nós estamos falando de qualquer outro entendimento da justiça que precisa ser explicado, claro, ao cidadão desse país.